Um jogo para novamente o Flamengo ser criticado, ser questionado. O torcedor com certeza, daqui a pouquinho vamos ter informações do Maracanã, mas vai vaiar, vai protestar e com razão. Torcedor com muita razão por essa fase do Flamengo, que vai repetindo o cenário de 2023, quando foi campeão em 22, naquele momento da Libertadores da América e da Copa do Brasil, e depois começa o ano de 23 com muitos fiascos. O torcedor hoje saindo aqui do Maracanã tá muito puto. E sabe por que ele tá puto? Porque é um time soberbo. É um time sem vergonha, que mais uma vez começa a temporada sem entregar nada. Rodrigo Viga, que eles acordem de uma vez. Porque o que foi visto hoje no Maracanã é desrespeito ao torcedor. O torcedor tava puto. O Flamengo achou 2 pênaltis ali. Um dos pênaltis foi polêmico, eu tô no estádio. Não sei se foi ou não foi, se foi na linha ou não foi. Agora, o Flamengo achou 2 gols. Porque se depender dos atacantes, inclusive do 9, que alguns dizem que é o melhor do Brasil, o Flamengo não faz gol. O Flamengo passa vergonha no Maracanã, né? Perde novamente pro Lanús. Cara, assim, o jogo em si, eu acho um jogo fraco. Nem acho o pior jogo de 2026, assim, né? Perto do nível ridículo que o Flamengo apresenta em 2026. Não achei, sei lá, por exemplo, eu consigo lembrar de umas 4, 5 atuações piores que a do Flamengo. Mas foi uma atuação fraca, razoável pra fraca. Que dava pra ganhar, né? Assim, dava pra ganhar mesmo jogando muito mal. E aí, com, assim, um gol de... Cara, deixa eu... Como é que eu vou descrever o gol que o Flamengo toma, né? Um gol vexatório, né? Assim, um gol vexatório. Cara, eu tenho dificuldade de compreender assim, o que o Flamengo tem feito nesse mês e meio. Porque, beleza, claro que todas as circunstâncias dificultaram pro Flamengo esse ano. Beleza, o Flamengo entrou depois, voltou depois, fisicamente tá muito abaixo, tudo mais, beleza, pô, entendo. Mas, cara, qual foi a última vez que você viu um time terminar um jogo, assim, com 4 jogadores, tudo bem, prorrogação, pode botar prorrogação, qual foi a última vez que você viu um time com 4, 5 jogadores sem conseguir ficar em pé? Como é que o Flamengo não conseguia ficar em pé? E eu vou te falar, o Pedro e o Paquetá, que entraram no segundo tempo, eles não conseguiam ficar em pé nem quando entraram. Nem quando entraram, o Pedro e o Paquetá mostraram físico de um jogador profissional. Eu acho as coisas que o Rossi faz quando ele resolve sair do gol desesperadoras. Você, num começo de jogo, assim, se você não tá na prorrogação tentando buscar um gol a qualquer custo, ele não tinha que estar ali. E aí, óbvio que o Ayrton Lucas erra o passe, ele escorrega, dá tudo errado. Mas, de novo, no último gol do Lanús, de novo ele tá fora do gol. Então, ele é um cara que sempre quando ele tem essas saídas meio estabanadas, ele dobra a aposta, ele vai de novo, ele não segura a onda no jogo e fica ali parado. Então, tem todos esses problemas, mas o Flamengo como um todo não jogou bem. De novo, o Flamengo não jogou bem e termina com barba e cabelo do Lanús e perdendo dentro de casa. Domi, assim, eu não gosto de usar a palavra tragédia, crise, tudo isso pode mudar muito rapidamente em se tratando de um time como o Flamengo. Mas da maneira como foi dominado pelo Corinthians na partida da Supercopa, não está bem no Campeonato Brasileiro e agora perdeu a Recopa dessa maneira para o Lanús. O começo de ano do Flamengo é muito ruim de qualquer ângulo que você olhe. Ninguém tem razão, tá todo mundo devendo, tá todo mundo trabalhando mal. Você tem 1000 fatores aí, mentais e físicos, para tentar justificar ou pelo menos atenuar. E eu acho que todos eles são importantes para explicar um ou outro resultado, mas não uma sequência dessa. A vulnerabilidade defensiva do Flamengo chama muito a atenção nesse momento. São 14 gols sofridos nos 10 jogos que o Felipe Luiz escalou o time titular. Só 2 vezes o Flamengo deixou o campo sem ser vazado. Contra o Vasco, o primeiro jogo, e contra o Madureira, que
tá na conta, mas não dá pra tá, né? Muitos gols de cabeça, de escanteios, né? Bolas levantadas na área, escanteios ou cruzamentos. Desses 14, 50% foram de bolas levantadas na área do Flamengo, o que era um fundamento que o Flamengo dominava na temporada passada, né? Defendia muito bem a área e tinha até uma artilharia pesada também nas bolas paradas, com principalmente o Léo Pereira, mas com gols do Léo Ortiz também, entre outros. É um Flamengo que dissolveu defensivamente, que cede várias oportunidades ao adversário, mesmo um adversário que joga para se defender ao longo dos 90 minutos, como foi hoje o Lanús, né? O Flamengo dá de presente uma oportunidade aí para que o Lanús pudesse abrir o placar no gol do Castilho, um erro ali dividido, compartilhado entre o Rossi e o Ayrton Lucas. O Rossi, que aliás erra demais na questão da saída para o jogo, né? Não é a primeira vez, acho que tem um pouquinho sim de autossuficiência dele em alguns desses lances. Ele estava lá no meio do campo, numa jogada que o Lanús não estava todo plantado dentro da própria área, tanto que a bola sobra para o Castilho poder marcar, como foi no lance do primeiro jogo. Como que a gente vai achar isso normal? É vergonha. Eu tava no Maracanã hoje, o torcedor agoniado desde o começo do jogo, porque é muito erro de passe, é muito gol perdido, é muito chute ruim, é muito jogador sem vontade. E outra, a displicência. A displicência não é a primeira vez que o Rossi tem um lance como esse. O maior erro foi o dele? Não. Foi do Ayrton Lucas. Mas o que o goleiro tá fazendo no meio de campo? Tem muito cruzamento, muita bola na área sem produtividade alguma. O Felipe Luiz fez as suas escolhas na escalação, não deram certo. Acho até que ele deveria ter voltado do intervalo já com a equipe modificada. Só que os jogadores que entraram também pouco contribuíram para o time. Talvez com exceção do Jorginho, que entrou e conseguiu dar um mínimo de organização no meio-campo, os demais jogadores pouco acrescentaram. O Flamengo lutou, o Flamengo teve raça, o Flamengo não foi um time assim molenga em campo, mas foi um time muito desorganizado. Assim, chega a assustar a desorganização do Flamengo e a falta de jogadas ofensivas, de tramas ofensivas. O Flamengo não tinha imaginação alguma. Muitas vezes o Lanús baixou todos os seus jogadores para trás da linha da bola e o Flamengo tinha a bola rodando e não sabia o que fazer com a bola. E aí a última solução era cruzar na área para ver o que acontecia.